Na pequena cidade de Ashmore, ninguém dava muita atenção ao velho Nathaniel Crowe. Ele morava sozinho numa cabana no alto da colina, cercado por antenas enferrujadas e placas "Perigo, não entre". As crianças o chamavam de o velho, do fim do mundo. Os adultos diziam que ele era só um veterano aposentado com parafuso solto. Todo sábado ele caminhava até a cidade, comprava baterias e voltava sem falar com ninguém. Havia algo em seu olhar que causava desconforto, como se ele soubesse algo que mais ninguém sabia. As janelas de sua casa viviam cobertas, mas à noite luzes estranhas piscavam lá dentro. E então, em uma tarde de outubro, ele foi visto enterrando uma maleta. O xerife local, Dan Whittaker, foi chamado por um fazendeiro curioso. "Ele está enterrando algo e não parece normal", disse o homem assustado. Dan subiu a colina com 2 oficiais, sem aviso, esperando apenas encontrar tralha de veterano paranoico. Nathaniel abriu a porta antes mesmo de baterem, como se já soubesse da visita. "Vocês chegaram tarde", disse ele com um sorriso estranho. Lá dentro, dezenas de monitores antigos estavam ligados, mostrando o mundo em tempo real. A casa cheirava a ozônio, ferrugem e café queimado. Num dos monitores piscava a palavra: "Anomalia detectada, fase 3 iminente". Os oficiais tentaram desligar os aparelhos, mas algo os impedia de funcionar normalmente. Havia uma frequência no ar, quase inaudível, que deixava os homens desconfortáveis. "Isso aqui está além da nossa alçada", murmurou um dos policiais. Nathaniel não os deteve, apenas observava, silencioso, como um homem que já viu o inevitável. No porão da casa, encontraram diagramas com siglas militares, mapas de satélite e códigos criptografados. Entre os papéis, uma frase estava escrita várias vezes: "Prot final, quito somente em caso de colapso global". O xerife tentou entender, mas Nathaniel apenas disse: "Quando chegar a hora, vocês vão lembrar que eu avisei". Na manhã seguinte, ele havia desaparecido sem deixar rastros. Rumores começaram a se espalhar por Ashmore. Alguns diziam que Nathaniel era um espião da Guerra Fria. Outros achavam que ele era apenas mais um veterano com trauma não tratado. Mas algo estranho começou a acontecer. Os pássaros pararam de cantar perto da colina. Animais domésticos se recusavam a subir o morro. E então, 3 drones militares sobrevoaram a cidade sem nenhuma identificação. No mesmo dia, um blackout de 12 segundos atingiu toda a região, incluindo bases militares próximas. Na rádio amadora da cidade, alguém interceptou uma mensagem: "Protocolo de contenção falhou. Ele está em movimento". Emily Hart, uma jovem jornalista independente, decidiu investigar a fundo. Ela já tinha ouvido falar do velho maluco, mas algo não batia com o que diziam dele. Ao conseguir acesso a arquivos antigos, descobriu que Nathaniel fora um engenheiro de sistemas avançados do governo. Seu nome constava em projetos secretos, datados de 1983, com autorização acima do nível presidencial. Um desses arquivos mencionava algo chamado Protocolo Final, Arca do Silêncio. Emily ficou obcecada com o caso e subiu até a cabana, agora abandonada. Lá, encontrou um gravador com uma única mensagem: "Se você está ouvindo isso, o colapso já começou, e só eu posso pará-lo". Emily publicou sua matéria em fóruns investigativos e a notícia se espalhou como fogo. Teóricos da conspiração, hackers e jornalistas alternativos começaram a juntar as peças. Um deles afirmou ter visto Nathaniel em Chernobyl semanas atrás. Outro mostrou imagens dele em frente a uma instalação desativada da NSA. Mas o que mais chamou a atenção foi um áudio vazado do Pentágono onde alguém dizia: "Se o velho ativar o protocolo final, nem o tempo vai sobreviver". Emily foi convidada a depor no Congresso, mas antes disso, seu carro foi sabotado.
Ela sobreviveu por pouco e entendeu que havia tocado em algo muito mais profundo. Enquanto isso, no subterrâneo da montanha Raven Rock, alarmes começaram a soar. Satélites espiões perderam o sinal em 5 pontos-chave ao redor do globo. Vários sistemas entraram em modo de defesa automática, como se reconhecessem uma ameaça invisível. Nathaniel havia sido marcado como hostil potencial classe Ômega, mas dentro de uma instalação esquecida em Nevada, uma câmera ativou sozinha. Ela filmava uma sala escura, onde um velho digitava lentamente em um terminal antigo. Na tela surgia a frase "Inserir código de Armagedon", e Nathaniel apenas sorriu, digitando letra por letra. O presidente foi acordado às 3 da manhã por seu secretário de defesa. "Senhor, ele está ativando algo, mas não sabemos o quê." Enquanto isso, Emily conseguiu decifrar parte dos documentos. O protocolo final não era uma arma. Era um sistema de reversão temporal, desenvolvido em caso de destruição irreversível do planeta. Nathaniel havia ajudado a criar o projeto, mas ele foi arquivado e considerado perigoso demais. O que ninguém sabia é que ele havia replicado o sistema em segredo. E agora, todos os sinais indicavam que ele estava prestes a reiniciar algo que jamais deveria ser tocado. A contagem regressiva começou. 72 horas. Governos começaram a negar tudo publicamente, mas agências de inteligência entraram em alerta máximo. As bolsas de valores oscilaram sem explicação. Um eclipse solar não previsto apareceu nas projeções da NASA. No deserto, pessoas começaram a relatar apagões mentais e lapsos de realidade. Enquanto isso, Emily recebeu um pacote sem remetente. Dentro havia um pequeno disco de titânio e uma nota escrita à mão. "Você vai ser minha testemunha. Quando acabar, alguém precisa lembrar como começou." Era a caligrafia de Nathaniel. E o disco, na verdade, era uma chave. Na madrugada do 3º dia, as nuvens sobre Ashmore formaram um padrão geométrico impossível. Raios silenciosos cortavam o céu sem atingir o chão. Dentro da antiga cabana de Nathaniel, os monitores se religaram sozinhos. No centro da sala, o disco de Emily começou a brilhar. Uma voz ecoou dos alto-falantes antigos. "Iniciando o protocolo final. Confirmação necessária. Alma, não senha." Emily, em choque, viu o reflexo de Nathaniel nos monitores. Ele estava sorrindo, mas seus olhos choravam. O tempo começou a desacelerar ao redor da cabana, como se o mundo estivesse esperando sua escolha. Emily segurava o disco, enquanto tudo ao seu redor parecia desacelerar, como se o tempo estivesse hesitante. Um campo de energia silenciosa envolveu a cabana, tornando-a invisível aos radares. Ela ouviu a voz de Nathaniel, mas ele não estava ali fisicamente. "Você tem a chave porque tem a dúvida certa", dizia a mensagem. O sistema reconhecia emoções, não senhas. O protocolo final só podia ser ativado por quem duvidava do próprio poder. No mundo exterior, fenômenos inexplicáveis surgiam. Relógios digitais paravam, mas corações não. Pessoas relatavam ter visto familiares falecidos por segundos, como se o tempo tivesse tropeçado. Emily entendeu que aquilo não era destruição, era uma redefinição. Enquanto os cientistas tentavam compreender o caos, um nome começou a circular entre governos: Arca do Silêncio. Era o projeto proibido criado por Nathaniel nos anos 80, capaz de suspender a realidade em zonas específicas. O sistema usava a própria gravidade para armazenar consciência humana em fluxo reverso. Militares tentaram localizar a cabana, mas nenhum satélite conseguia vê-la. Emily, presa dentro do campo, começou a ter visões de memórias que não eram suas. Viu guerras que nunca aconteceram, cidades que nunca existiram e versões de si mesma diferentes.
E isso é o que o mundo seria sem nossas decisões erradas, murmurou a voz de Nathaniel. Era uma chance de escolher o que deveria continuar e o que deveria sumir para sempre. Na sala de guerra da OTAN, generais discutiam a possibilidade de lançar um pulso eletromagnético global. Mas o cientista Dr. Kyle respondeu: se fizerem isso, não será só o tempo que apagaremos, será o sentido. Enquanto isso, Emily descobriu que o disco também era uma interface neural. Ela o conectou a um dos terminais antigos e foi sugada para uma realidade simulada. Dentro, Nathaniel a esperava mais jovem, sentado sob um céu roxo artificial. Não há como salvar tudo, Emily, mas ainda dá para salvar o que importa. Ele lhe mostrou um painel com 3 caminhos: reset total, preservação parcial ou autoaniquilação do sistema. Emily congelou. Aquilo não era uma missão, era um julgamento. Fora da cabana, a cidade de Ashmore começava a desaparecer lentamente do mapa. Não em destruição, mas em esquecimento. Fotos desvaneciam, placas sumiam e ninguém lembrava do lugar. Só aqueles que haviam tido contato com Nathaniel mantinham as lembranças intactas. Era como se ele estivesse limpando as linhas do tempo onde a cidade sofrera mais do que vivera. Emily viu versões de Ashmore onde a guerra havia destruído tudo, onde pragas tomaram famílias. Em uma dessas linhas, ela viu a si mesma morta com 9 anos, vítima de um incêndio na escola. Nathaniel sussurrou: você sobreviveu porque mudei aquela linha, mas agora você tem que decidir por todas. Ela chorou, não pela dor, mas pelo peso de saber demais. O mundo começou a tremer em microdistorções. Pássaros voando ao contrário, sombras sem origem, reflexos que não seguiam os donos. Em Londres, o Big Ben girou para trás por exatos 60 segundos. Em Tóquio, os cerejeiras floresceram em pleno inverno. Nos bastidores do Vaticano, um antigo códice foi decifrado sozinho, revelando o nome Nathaniel Crowe nas margens. O velho não era só um veterano. Ele era a própria interseção de linhas temporais quebradas. E agora, tudo que ele havia guardado por décadas estava se liberando. Emily sentia os mundos colidindo em sua mente, mas precisava manter o foco. O disco brilhou de novo, revelando um novo botão: observar fim. Emily apertou o botão e o cenário mudou para uma terra devastada, 1000 anos no futuro. Cidades em ruínas, silêncio total e céu rachado como vidro prestes a ceder. Robôs vagavam sozinhos, repetindo orações programadas por humanos que já não existiam. Naquele futuro, Nathaniel estava lá, velho, cansado, mas sorrindo. Esse é o caminho se você não escolher, ele disse com voz tremida. Por medo, inércia ou conveniência, o mundo morrerá por omissão. Emily caiu de joelhos. Aquilo não era um futuro, era uma maldição reversível, e agora ela entendia. O protocolo final era um último apelo à coragem. Em um último movimento desesperado, governos tentaram invadir a bolha temporal ao redor da cabana. Mas todo soldado enviado desaparecia no instante em que cruzava a linha. Alguns voltavam, envelhecidos 100 anos em 3 segundos. Outros voltavam bebês. O tempo estava quebrado, e Nathaniel estava no centro dessa rachadura. Emily voltou ao presente dentro do sistema e viu os 3 caminhos novamente. Uma nova opção surgiu: criar nova linha a partir do ponto zero. Ela entendeu. Podia apagar o erro, mas teria que abrir mão de tudo o que conhecia. Nathaniel se despediu dela com um gesto silencioso, como se já soubesse sua escolha. No mundo externo, as telas começaram a desligar uma a uma. Emily segurou o disco e pensou em sua infância, nas perdas, nas versões dela que não sobreviveram. E então apertou o botão que ninguém ousava tocar: criar. Um clarão percorreu a cabana, mas ninguém fora viu nada. Tudo ficou em branco por exatos 108 segundos. Quando a imagem voltou, Emily estava de pé numa sala diferente, com roupa que não reconhecia.
Ela não sabia onde estava, mas sabia que ainda lembrava. Do lado de fora, Ashmore era outra cidade, moderna, viva, com crianças brincando nas ruas e uma escola onde havia antes só ruínas. Emily caminhou até uma placa com seu nome. Escola Hart para jovens cientistas. Ninguém a reconhecia, mas todos pareciam felizes. Ela tentou acessar a internet e descobriu que guerras recentes nunca tinham ocorrido. Não havia registros de Nathaniel Crowe, nem do protocolo final, mas uma estátua no centro da cidade a fez chorar. Um velho segurando um disco de titânio. Na base, a inscrição dizia: para aquele que duvidou de tudo, menos da esperança. Emily entendeu que não poderia voltar. Na linha que escolheu, Nathaniel nunca precisou ativar o protocolo, porque o mundo nunca chegou a colapsar. Ela havia criado a realidade onde o sacrifício dele não era necessário. Mas mesmo ali, algo dentro dela lembrava de tudo. E ela sabia que um dia alguém encontraria os ecos daquele momento. Até lá, ela cuidaria daquela nova linha com tudo que tinha. Do alto da colina, a brisa soprou como se dissesse: ainda estamos aqui. E o tempo, pela primeira vez, parecia em paz. Meses se passaram desde que Emily criou a nova linha temporal. Ashmore prosperava como nunca antes, sem rastros de tragédias passadas. Mas mesmo em meio à paz, ela sentia uma vibração constante no fundo da realidade. Era como se algo sussurrasse sob a superfície, pedindo atenção. Em sonhos, ela via uma versão mais velha de si mesma, sempre à beira de uma tempestade. A sensação de que o protocolo não havia terminado, apenas adormecido, crescia a cada noite. Certa manhã, uma criança lhe entregou um desenho feito na escola, um disco metálico com símbolos estranhos. Eu sonhei com isso, tia Emily. Ele disse para te entregar. Emily levou o desenho até a antiga biblioteca municipal, agora um centro de inovação científica. Lá, encontrou arquivos que ela mesma havia ajudado a desenvolver, mas que não se lembrava de ter escrito. Era como se o tempo tivesse deixado pequenos fragmentos de memórias passadas. No rodapé de um dos papéis, lia-se: toda linha criada precisa de um guardião. Ela entendeu então que não estava ali apenas para observar. Seu papel era proteger aquela linha dos colapsos que já haviam acontecido em outras versões. O protocolo havia sido ativado não para apagar, mas para preparar. E agora o ciclo recomeçava. Em silêncio, num domingo de céu limpo, o tempo parou por exatos 3 segundos em toda a cidade. Relógios congelaram, vozes ficaram presas no ar, e um eco atravessou os céus. Linha instável detectada. Emily correu para casa e encontrou o disco metálico sobre sua mesa, como se sempre estivesse lá. O sistema havia reiniciado por conta própria, mas dessa vez não havia botões de escolha, só uma frase: pronto para transferência? Ela hesitou, sentindo que a escolha que fizera antes agora exigia algo mais profundo. Não bastava ter criado o novo mundo. Ela precisava entregar parte de si. A transferência seria da sua consciência, para manter a linha estável. Ela passou os dias seguintes se despedindo das coisas pequenas, os cafés, os livros, os silêncios da varanda. Sabia que não morreria, mas também não viveria da forma em comum. Seu corpo continuaria, mas sua essência passaria a habitar a malha que sustentava aquela nova realidade. Era como tornar-se parte do sistema operacional do tempo. Nathaniel havia feito isso antes, por isso ainda aparecia em sonhos. O protocolo final era, na verdade, um ciclo de legados silenciosos. Aqueles que salvavam o mundo nunca seriam lembrados, mas sempre estariam ali, protegendo as rachaduras. Na noite da ativação, a cidade dormia como se o universo segurasse a respiração. Emily inseriu o disco no antigo terminal, agora reconstruído dentro da Fundação de Ciência. Uma luz suave envolveu o cômodo e a interface reconheceu sua assinatura neural.
A voz de Nathaniel ecoou uma última vez. Agora você é a guardiã da linha. Ela sorriu, serena, e aceitou o processo. Em segundos, seu corpo ficou imóvel, mas seus olhos continuaram abertos. Funcionários a encontraram no dia seguinte sentada como uma estátua viva. E na tela ao lado pulsava uma única palavra: estabilizado. Décadas se passaram e a cidade floresceu com avanços jamais vistos. Doenças foram erradicadas. A guerra parecia uma lenda distante. Mas no centro de tudo, uma sala era mantida, intocada. Ali, Emily permanecia sentada, imóvel, mas jamais sozinha. Cientistas mais jovens diziam sentir sua presença quando resolviam problemas insolúveis. Chamavam aquela sala de o coração de Ashmore. E mesmo sem entenderem tudo, respeitavam o mistério. Alguns juravam ouvir à noite uma voz feminina, sussurrando: está tudo seguro por enquanto. Em outra linha do tempo, onde Emily nunca existiu, o mundo desabava lentamente. Rachaduras temporais corroíam a realidade e o caos era tratado como normalidade. Ali, o protocolo final nunca fora ativado e Nathaniel havia sido silenciado. Não havia mais defensores do tempo, só fragmentos em conflito. E mesmo nessa linha, uma lenda era sussurrada entre ruínas, de uma mulher que poderia ter salvado tudo, mas não tinha nascido. Essa linha começou a se desintegrar silenciosamente, pois onde não há guardiões, o tempo se torna poeira. De volta à linha principal, crianças aprendiam sobre o valor do silêncio, da dúvida e da coragem. Não como dogmas, mas como ferramentas de sobrevivência em tempos de incerteza. Um novo disco foi forjado, com base nos registros de Emily, mas jamais ativado. Era um símbolo, não uma arma. Um lembrete de que há sempre um ponto de virada invisível. A sociedade ali havia evoluído com mais empatia e menos pressa. E o nome Crow era ensinado como sinônimo de vigilância silenciosa. O tempo ali fluía com delicadeza, como se soubesse que era observado e respeitado. Numa noite comum, uma jovem cientista sentiu uma presença suave enquanto organizava arquivos antigos. Ela ouviu uma música que não reconhecia, mas que a fazia chorar. Era como se alguém dissesse obrigada por continuar. No canto da sala, a estátua de Emily pareceu piscar por um breve segundo. Ela se aproximou e viu uma nova linha surgir. No monitor, linha alternativa detectada. Seguiu-se uma pergunta: transferir guardião? A jovem hesitou, como Emily um dia fizera. E assim o ciclo recomeçou. Não com medo, mas com propósito. Ninguém jamais saberia quantas vezes o mundo foi salvo sem que percebêssemos. Quantas realidades morreram para que a certa pudesse nascer. Quantos heróis aceitaram desaparecer da história para que a história continuasse. Emily, Nathaniel e tantos outros nunca terão livros com seus nomes, mas são os guardiões dos bastidores da existência. E sempre que algo estranho acontecer, um déjà vu, um silêncio fora do lugar, um disco no lugar errado, será sinal. Sinal de que o protocolo final ainda está ativo e que, apesar de tudo, alguém ainda cuida de nós.